Porque a endometriose muitas vezes pode ser uma doença incapacitante. Quais são os sintomas que elas apresentam mais comumente nas mulheres? Isso, eu vou falar um pouquinho sobre sintomas. É uma doença inflamatória, né? Então, quando a gente pensa nessa definição de doença inflamatória, a gente já pensa tudo que a inflamação pode causar de sintomas. O principal, né, o principal sintoma é a dor pélvica, né? Muitas vezes associado à menstruação, que é isso que chama mais atenção, são as cólicas menstruais, muitas vezes incapacitantes. A dor pélvica crônica, né? Às vezes não é nem só no período menstrual, mas também fora do período menstrual, a paciente tem dor na região pélvica, além de dor durante ou após a relação sexual, também é muito característico da endometriose. Aquele inchaço do abdômen, né? Pode ter também sangramento urinal, então, na evacuação, além de dor para evacuar no período menstrual. Isso também é uma coisa que chama muita atenção para lembrar de endometriose. Além disso, também como acomete também intestino, você pode ter, por exemplo, pacientes que têm sangramento, né, na evacuação, como eu falei, e até a dor no reto. Quando a minha menstruação chega, quando eu vou evacuar, eu sinto dor no reto. Então, isso chama muita atenção. E também a mudança do trânsito intestinal, muitas vezes a gente pergunta como é o intestino, funciona direitinho? E aí ela diz, não, é constipada muitas vezes, tem aquela prisão de ventre. Chegou a menstruação, tem uma diarreia. Então, isso aí realmente chama muita atenção. São alguns sintomas que chamam muita atenção. Apesar de eu ter falado todos esses sintomas, né, que eles têm uma característica de ser bem cíclico, que pioram durante o período menstrual, existem também muitos outros, dependendo de o que acomete. Para você ter uma ideia, existe endometriose de cicatriz umbilical. Então, a paciente, por exemplo, tem sangramento pelo umbigo quando está menstruada. Então, isso é um tipo de endometriose também. Né? Então, tudo assim, que piora no período menstrual, que dê esses sintomas relacionados à região pélvica, né, intestinal, às vezes urinário também, né, porque também tem endometriose que às vezes acomete as vias urinárias, e a paciente acaba tendo sangramento, né, a urinal, então é aquela paciente que trata 1000 anos de infecção urinária, achando que é infecção urinária, e quando a gente vai olhar direitinho, realmente não é. E assim, existem os quadros também que são assintomáticos, né? Então, realmente, a endometriose é muito desafiante por isso, porque tanto pode estar na cara, assim, que é com todos os sintomas, como também a paciente pode não ter sintomas, né? Simplesmente ter várias lesões na endometriose, na região pélvica, e diagnosticar porque, por exemplo, teve uma infertilidade. Ela chegou aos 35 anos, tentou engravidar, e aí teve dificuldade. Quando se vai investigar melhor, acaba tendo um diagnóstico de endometriose. Então, é realmente um desafio, tanto em relação a esse diagnóstico, né, você suspeitar, como também pela variedade de sintomas que a endometriose pode causar na mulher. A gente recebeu muitas perguntas de mulheres na caixinha de perguntas que sofreram muito até chegar ao diagnóstico. Teve uma até que disse que fez ultrassonografia e não apareceu que ela tinha endometriose. Como é que é feito esse diagnóstico? Isso é uma coisa que a gente vê muito. Existe uma estatística, né, assim, falando em termos de número, que a endometriose é uma doença que leva de 8 a 10 anos para você ter um diagnóstico. Então, muitas vezes, quando a paciente chega ao nosso consultório já, né, especializado em endometriose, ela já vem com essa história de ter passado por várias especialidades. Eu já vi paciente dizer que passou por um neurocirurgião, porque tinha uma dor achava que era no nervo, e quando a gente viu, realmente era endometriose acometendo o nervo lá na pelve. Então, realmente, o diagnóstico da doença é um grande desafio ainda a ser vencido. Justamente também por falta de conhecimento, né? Pelos próprios colegas, que muitas vezes não investigam, ou então, eu tenho uma cólica menstrual que me leva para o socorro, faz uma ultrassom transvaginal normal, tá tudo bem, e fica assim mesmo, né? Então, aí ela vai deixando passar, vai tomando ali o remédio só no período menstrual, e aí quando você vai investigar melhor, acaba sabendo. E aí, quais são os exames que a gente usa mais, né, para dar o diagnóstico? Eu sempre falo assim que quando você tem uma boa conversa com a paciente, às vezes, só em você deixar mais minuciosa essa conversa, que a gente chama de anamnese, né, durante a consulta. Muitas vezes você já dá um diagnóstico de endometriose, porque aí você consegue ver, tem sintomas urinários, então você já direciona para, será que a endometriose das vias urinárias, né, piora no período menstrual? Tem toda essa questão também de uma boa anamnese. Mas de exames, os que realmente mostram as lesões de endometriose, só temos 2 exames que realmente assim, são mais específicos, que é a ultrassonografia com preparo intestinal
que é feito por uma pessoa experiente, que foi habilitada para isso. Não é a ultrassom transvaginal normal. Como é que é essa outra? Ela é feita após um preparo intestinal, que se faz um esvaziamento do intestino. Tipo aquele da ultrassom colonoscopia? parece, o preparo é mais ou menos. E ela faz a ultrassom direcionada para os pontos dolorosos da pelve, onde existem mais, o maior número, que estatisticamente é mais comum ter o acometimento de endometriose, como na região atrás do útero, que existe um ligamentozinho lá, como em algumas partes do intestino, como na parte da bexiga. Então, assim, essa ultrassom, ela é bem diferente, realmente, da ultrassom transvaginal normal. Apesar dela ser feita transvaginal também, às vezes até transretal, quando eles precisam avaliar alguma coisa específica. Mas, realmente, a ultrassonografia para diagnóstico de endometriose não é aquela ultrassonografia transvaginal que muitas pessoas fazem e muitas vezes dá normal e não vê as lesões. O outro exame também que a gente consegue ver é a ressonância de pelve, também que hoje é um exame mais específico, a gente confia mais para ter esse mapeamento das lesões de endometriose. Então, são basicamente esses dois exames, feitos por pessoas experientes mesmo, que vão procurar a doença. Doutora Ana Lígia, para as pacientes, falando aqui direto para as pacientes, quando ela deve questionar o médico dela, doutor, será que eu não tenho endometriose? Eu estou sentindo isso, isso, isso. O que é que você destacaria assim, dos principais sintomas, das principais queixas que essa mulher deve levar para a consulta e deve levar esse questionamento? Eu acho que a cólica menstrual, a gente tem que deixar de pensar que é normal, né? Já começa por aí. Muitas mulheres acham que ter cólica menstrual é normal, mas até certo ponto, né? Porque no ponto que leva a paciente a um pronto-socorro, que faz com que ela falte às suas atividades diárias, realmente isso aí faz chamar atenção. Então, ela estando bem orientada, que uma cólica menstrual é forte, que ele tira, que às vezes acorda a paciente à noite, ou então que a leva para um pronto-socorro, que faz com que a paciente todo mês tenha que tomar alguma medicação. Realmente isso aí é uma coisa que chama atenção, né? A dor na relação também é outro sintoma bem característico. É a dor profunda, né, que a gente chama. Claro, existem posições em relações que podem dar um certo desconforto. Mas aquela dor que é em qualquer tipo de posição, né, da relação e que é uma dor mais profunda na região pélvica, realmente chama muita atenção para a endometriose.